Olá! Está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O Ministério da Saúde anunciou que vai ofertar no Sistema Único de Saúde medicamentos antirretrovirais que previnem a infecção pelo vírus HIV. A terapia chamada profilaxia pré-exposição, a PrEP, passará a ser distribuída no SUS em 6 meses para grupos considerados de risco para a exposição ao HIV, como profissionais de saúde, homossexuais e pessoas trans. O tratamento é considerado uma das principais novas ferramentas no combate ao avanço da AIDS. O medicamento, que combina 2 drogas, deve ser tomado diariamente para proteger no caso de uma possível exposição ao vírus. Ele impede, em mais de 90% dos casos, a contaminação pelo vírus HIV e já era usado no Brasil em vítimas de violência sexual. Com a nova medida, o Brasil se torna o primeiro país da América Latina a utilizar essa estratégia de prevenção, que já é adotada em países como França e África do Sul. Mas a estratégia deve ser aliada a outras medidas preventivas, como o uso de preservativo. O Ministério disse que já fez um investimento para a aquisição de 2,5 milhões de comprimidos. A estimativa é que a PrEP seja utilizada por 7.000 pessoas que fazem parte das populações-chave. A PrEP, ela é apenas mais um instrumento onde o Brasil, mais uma vez, à frente dos outros países, lidera essa iniciativa de oferecer de forma gratuita para a população que realmente precise desse método. O ensino da cultura e da história da África é obrigatório há 14 anos nas escolas do Brasil, mas ainda existem diversas dificuldades para implementar essas aulas no sistema público. Nós vamos mostrar o exemplo de um colégio municipal do Rio que consegue trabalhar esse tema com criatividade e tem um ótimo retorno dos alunos. Negra como a mãe gentil representada na fachada da escola. Negro no painel feito pelos alunos e nos grafites do muro que eles pintam com a professora de artes. A Escola Municipal Nações Unidas, em Bangu, na zona oeste do Rio, encontrou várias formas de trabalhar o tema africanidades. É muito mais fácil para os alunos entenderem todos esses temas, a questão racial, preconceito, afrodescendência, se eles partem de uma forma lúdica, de uma forma que eles gostam de estar fazendo, né? Raízes que a Raíssa identifica e valoriza. Eu acho que o racismo nunca irá acabar, mas ajuda muita gente a não fazer mais. Mesmo com tanta informação, o racismo na escola ainda persiste e se manifesta pelo bullying. Já vi brigas, gente xingando, falando, seu negro, esses cabelos. O ensino de história e cultura afro-brasileira uniu toda a escola no projeto Africanizarte, com a participação de diferentes disciplinas, que organizaram atividades como roda de jongo, desfile de moda e oficinas de arte. No ano passado, os alunos participaram de um musical em comemoração ao centenário do samba. Eu sou o samba! Em sala, o tema também é tratado pelos professores. A Simone dá aulas de língua portuguesa e literatura e acredita que nas histórias afro-brasileiras os alunos encontram representatividade. Abrir um livro ou na capa do livro ter a experiência de ter um protagonista que parece com você, um personagem que vive uma história, que é uma ficção, mas é muito real para você porque parece com você, isso apaixona, né? Muitos descendentes da gente é africano. Se a gente for fazer uma árvore de descendentes, a gente vai ver como tem muitos africanos na nossa família. O protagonismo negro também já foi tema que as professoras abordaram no curta-metragem Benjamin de Oliveira, O Palhaço Negro. A Lei 10.639 de 2003 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as escolas públicas e privadas da educação básica. Mas a realidade da Escola Nações Unidas ainda é uma exceção. Muitas vezes, os assuntos não fazem parte sequer
dos planos políticos pedagógicos das escolas. A baixa adesão do professorado a essa lei. Nós temos iniciativas que ainda são ou individuais ou de pequenos grupos de professores engajados na causa antirracista e que implementam projetos nas escolas, muitas vezes apartados do projeto político-pedagógico da escola. Os alunos da Escola Nações Unidas são rápidos em dizer como seria a escola dos sonhos. Como que seria uma escola ideal? Nações Unidas? Resume. A cidade de Manchester, no Reino Unido, passou por seu pior atentado terrorista na noite de segunda-feira. 22 pessoas morreram, na maior parte crianças e adolescentes, e dezenas ficaram feridas na saída de um show da cantora americana Ariana Grande. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. Jovens que estavam na arena publicaram imagens do desespero depois da explosão. A segurança foi reforçada em todo o país e a polícia prendeu homens suspeitos de ligação com o homem-bomba. O terrorista foi identificado como Salman al-Bedi, de 22 anos. Dias antes do ataque, ele esteve na Líbia e na Síria. O alerta de segurança antiterrorismo no Reino Unido foi elevado de severo para crítico. Donald Trump deu início à primeira viagem internacional como presidente essa semana. Ele passou 2 dias na Arábia Saudita, onde pediu a ajuda dos muçulmanos no combate ao terrorismo e a grupos radicais como o Estado Islâmico. Em Israel, se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele reafirmou a aliança com o país, mas defendeu também um acordo de paz definitivo com os palestinos. Trump mandou um recado ao Irã, que chamou de patrocinador do terrorismo, ao apoiar financeiramente o presidente sírio Bashar al-Assad. Na Palestina, Trump foi recebido com protestos. Manifestantes pediam pressão a Israel pelos direitos do povo palestino. Na quinta-feira, Trump se encontrou a portas fechadas com o Papa Francisco. A Coreia do Norte confirmou ter lançado mais um míssil de médio alcance no sábado. Foi o segundo teste desse tipo em menos de uma semana. O governo disse que o lançamento foi um sucesso e que a arma estratégica reforça as capacidades do país para um ataque nuclear. A Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, vai apresentar amanhã, às 9 horas da manhã, a exposição curricular Cine Terror, Não Tenha Medo do Escuro. Jonathan, será um sábado em Libras para a comunidade surda. O evento é de graça. A visita em Libras também acontecerá no dia 31 de maio, quarta-feira, às 8 horas da noite. E aí, ficou interessado? Anota aí o endereço: Avenida Pasteur, 458, Urca. Muita gente não sabe, mas uma lei garante isenção de impostos na hora de comprar um carro zero para quem tem algum tipo de deficiência física. A repórter Lorena Mendonça tem os detalhes. Quem vê a Dora toda feliz com esse carrão aí, nem imagina o quanto foi difícil para ela alcançar esse sonho. Deficiente há 55 anos, a menos de 2, ela comprou o automóvel zero com isenção de impostos. No total, foram R$15 mil a menos. Eu, como sou deficiente dos tempos antigos, eu sei que a luta foi muito grande. Muito grande. Talvez os deficientes que chegam hoje ou que sofrem um acidente hoje já pega as condições favoráveis para eles, que está bem favorável para a gente hoje, mas quem lutou lá atrás sabe que a conquista foi enorme. Quem é considerado deficiente tem direito à isenção de impostos federais, o IOF e o IPI, e impostos estaduais como o ICMS e o IPVA na compra de veículo zero. É assegurado à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida direito ao transporte e à mobilidade assegurado em condições de igualdade com as demais pessoas. Então é por isso que existe essa isenção. São considerados deficientes pessoas com 17 tipos de doenças, entre elas o autismo, cegueira, inclusive monocular, esclerose múltipla, paralisia, neoplasia maligna e AIDS. Outras deficiências, como surdez, não são contempladas. Para conseguir os descontos, a pessoa deve baixar nos sites, tanto da Receita Federal quanto da estadual, formulários que atestam a deficiência. Entre os documentos a serem preenchidos estão o requerimento de isenção de IPI, uma declaração de disponibilidade financeira
e a identificação dos condutores autorizados a dirigir o veículo. É permitido até 3 condutores. Há também um laudo de avaliação médica, assinado por um profissional da rede pública ou conveniado ao SUS, para comprovar que a pessoa realmente é deficiente. Depois de trazer toda a documentação, tanto da Receita Federal quanto da Receita Estadual, o beneficiário finalmente chega à concessionária e pega o carro. Mas aí vem um detalhe, é permitida a compra de apenas um automóvel durante 2 anos. Além disso, o veículo não pode ser vendido durante esse período. O advogado explica que a regra ajuda a evitar possíveis fraudes. Há também algumas regras em caso de morte do beneficiário. O veículo poderá sim ser transferido à sua sucessão familiar, porém, se essa pessoa não atender aos requisitos da legislação, ele terá que pagar sim aquele imposto. O prazo de entrega dos carros adaptados é de 270 dias, algo em torno de 9 meses. No caso da Dora, ela conta que o processo para pegar o veículo foi rápido. Foram 3 meses. O que mais demorou foi conseguir o laudo médico. Eu esbarrei muito foi com o atestado médico, que eu já tinha na minha carteira que eu tinha condição especial por ser deficiente, tinha um laudo do Detran e nada disso servia nem para a Receita Federal nem para a Receita Estadual. Eu tive ainda que procurar um atestado médico no SUS para poder conseguir tirar o carro. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.